Está começando agora o seu canal Maná de Sião. Shalom Aleichem. Boker Tov Tetsu Hachaim. Erev Tov. A paz seja convosco. Tudo bem? Para você que vai assistir o seu canal Maná de Sião, um bom dia, ou boa tarde, ou boa noite. Esse é o seu canal Maná de Sião, trazendo as bênçãos da Terra Santa de Israel, da cidade de Jerusalém, para a sua vida e para a sua família. Para você que está me vendo pela primeira vez, eu sou o seu irmão, Yehudá Ben Iosef, ou seu irmão Márcio. E esse é o nosso canal Maná de Sião, o seu canal da Techuvá. Bem, queridos, para você que ainda não é inscrito ou não se inscreveu no nosso canal Maná de Sião, eu quero te pedir que você possa nos ajudar com o seu apoio, contribuindo, colaborando com o crescimento e com o avanço do nosso canal Maná de Sião. Então, a sua inscrição e o seu like é muito importante para que a gente possa atingir essa marca, essa meta de 100 pessoas inscritas aqui no nosso canal Maná de Sião, que tem o seu propósito maior, o seu objetivo maior, que é levar as almas, as vidas, as pessoas para o caminho da Techuvá. Então, você que vai me ver pela primeira vez, eu te peço esse apoio, essa ajuda, essa contribuição através da sua inscrição. Faça a sua inscrição e deixe o seu like, porque isso é importante para o engajamento do nosso canal Maná de Sião nas redes sociais, para que esse vídeo de estudo possa alcançar o maior número de almas e de vidas. Amém? Eu conto com o seu apoio. Dado esse meu recado para você nesse momento, hoje nós vamos estudar novamente a nossa paraxá semanal desse próximo Shabat, desse próximo sábado, que é a paraxá Vaiera. É a quarta porção, né? Paraxá significa porção da nossa sagrada Torá, que está no Sefer, ou no livro de Bereshit, de Gênesis, capítulo 18, do verso 1 até o capítulo 22, verso 24. E aqui é um estudo, é uma continuidade da vida do nosso patriarca Avraham Avino, do nosso pai Abraão. E a Paraxá Vaiera, ela significa, traduzindo para o português, e apareceu. Então veja bem, meu querido irmão, minha querida irmã, você que vai assistir, está assistindo esse nosso vídeo de estudo dessa paraxá semanal, que o nosso pai Abraão, ele deixou um legado espiritual que eu considero como um modelo, como um exemplo e como um padrão a ser seguido por cada um de nós
que amamos obedecer, viver e praticar a nossa sagrada Torá. Por que eu falo isso, meu irmão e minha irmã, para você que vai e está nos assistindo? Porque a consciência espiritual ou a espiritualidade que o nosso pai Abraão adquiriu através da sua emuná, que nós chamamos de fé, durante a sua caminhada, a sua jornada, desde quando ele saiu de Ur dos Caldeus, daquela região da Mesopotâmia ali, que ele saiu daquele contexto de idolatria, de paganismo, porque Ur dos Caldeus estava totalmente envolvida com o paganismo, com a idolatria, que nós chamamos de Avodá Zará, o culto estranho a deuses de pau, de pedra, e o bendito seja ele, o Eterno de Israel, tira então Avraham Avino, nosso pai Abraão, do meio dessa sociedade, do meio dessas pessoas. E por que o nosso Eterno faz isso? Porque o nosso Eterno de Israel queria se revelar completamente, queria elevar essa consciência espiritual do nosso pai Abraão. Mas para que o Eterno pudesse fazer isso na vida do nosso pai Abraão, teria que ser fora dessa região, dessa terra que estava ali completamente envolvida no paganismo e na idolatria. Baruch Hashem. Então você entende, querido, que para você ter uma consciência espiritual, uma espiritualidade conforme a vontade, o querer, o propósito, o desejo de Hakadosh Baruch Hu, do bendito seja ele, do nosso Eterno de Israel, para você ter essa consciência espiritual, essa espiritualidade, você tem que ter a mesma conduta, a mesma atitude, o mesmo comportamento e as mesmas ações que o nosso pai Abraão tinha e teve perante a presença do Eterno. Então, essa paraxá vai nos ensinar isso. Principalmente aqui nesse capítulo 18, quando o Eterno envia até a tenda do nosso pai Abraão os seus 3 enviados, ou os seus 3 representantes. Por que eu falo isso? Por que eu uso essa linguagem? Porque aqui não pode se dizer mensageiro, malachim, ou meler, um anjo. Não. Aqui fala de enviados. Aqui fala de representantes do Eterno. Sendo que dentre esses 3 representantes havia um maior ali entre eles. Então, por isso que eu uso essa linguagem de enviado, de representante de Hakadosh Baruch Hu, do bendito seja ele, o nosso Eterno de Israel. E quando o Eterno faz isso, o nosso pai Abraão entende o recado do Eterno, entende a mensagem do Eterno. Aqui vai dizer no capítulo 18 que o nosso pai Abraão era o seu hábito, o seu costume, ficar fora da tenda, ficar ali com a tenda voltada para o lado da estrada, do caminho onde que passava mercadantes, mercadores, viajantes, né? Já era um hábito, um costume que o nosso pai Abraão tinha de ficar ali do lado de fora da sua tenda.
E aqui nesse capítulo 18 vai dizer que o nosso pai Abraão estava fragilizado, debilitado. Por quê? Porque ele havia acabado de fazer a sua Brit Milá, a sua circuncisão na carne, no prepúcio do seu órgão genital masculino. Tanto o nosso pai Abraão circuncidou-se a si mesmo, como circuncidou toda a sua casa. E quando eu falo toda a sua casa, aqueles que pertenciam o seu convívio ali da sua família, os seus criados, os seus servos, os seus mordomos, todos do sexo masculino passaram pela circuncisão, foram circuncidados na carne do seu prepúcio, do seu órgão genital masculino. Então, no terceiro dia, o nosso pai Abraão estava ali fragilizado, debilitado, porque é no terceiro dia que a gente sente muito a cirurgia, né? E eu falo isso com propriedade porque eu também passei pela Brit Milá, né? Eu também sou circuncidado na carne, no prepúcio do pênis, do órgão genital masculino. Eu passei pela Brit Milá, então eu sei que realmente é no terceiro dia que a gente sente muito mesmo. Mas quando o nosso pai Abraão enxerga, vê aqueles três enviados do Eterno, aqueles três representantes do Eterno, ele entende o recado do Eterno. Ele entende a resposta do Eterno para a sua emuná, para a sua fé, para a sua consciência espiritual que o nosso pai Abraão estava tendo através do relacionamento, da intimidade, da amizade que foi criado entre o Eterno e o nosso pai Abraão. Então diz aqui justamente nesse capítulo 18 aqui dessa paraxá que o nosso pai Abraão sai correndo rapidamente, fala com a sua esposa, com Sara, fala com os seus servos, com os seus criados, com os seus mordomos e pede para que eles dessem toda a atenção para aqueles três enviados, para aqueles três representantes de Hakadosh Baruch Hu, do bendito seja ele, o nosso Eterno de Israel. Então, queridos, o que o Eterno deseja, quer, essa é a vontade dele para a minha vida, para a sua vida, é que nós tenhamos a mesma consciência espiritual ou a mesma espiritualidade que o nosso pai Abraão teve. O que o Eterno quer de mim e de você, você que está me assistindo, vai assistir esse vídeo de estudo, é que você cresça, é que você evolua na sua espiritualidade através de uma consciência espiritual baseada, fundamentada na nossa sagrada Torá e nos seus mandamentos. É isso que nós enxergamos, é isso que nós vemos na vida do nosso pai Abraão. Era algo notório, era algo perceptível de se ver, de se notar na vida do nosso pai Abraão, o amor, o zelo, o carinho, a dedicação que ele tinha para Hakadosh Baruch Hu, bendito seja ele, nas suas ações, nas suas atitudes, nos seus comportamentos, na vida de conduta que o nosso pai Abraão demonstrava, sendo esse servo, sendo esse adorador verdadeiro, genuíno, desse único Elohim. Baruch Hashem, queridos. Então é isso que o Eterno quer para mim e para você. Como eu disse na paraxá anterior,
da semana passada, Parashá Lechá, nós temos dois exemplos, dois modelos, dois padrões para ser seguido, obedecido e colocado em prática na nossa vida, que é o exemplo do nosso Salvador, Redentor, do nosso Mashiach, nosso Messias, Yeshua de Nazaré, que é a nossa Torá viva. E temos também o exemplo do nosso pai Abraão. Então, queridos, veja bem, são modelos, exemplos de justificação. Porque Abraão foi justificado perante a presença do Eterno, porque teve o seu coração circuncidado pela palavra, pelos mandamentos do Eterno, de Hakadosh Baruch Hu, e isso lhe foi imputado como justiça. Shaul Hashali, o apóstolo Paulo, fala isso em Romanos, né? Na sua carta aos Romanos, no capítulo 4 até o capítulo 5. E nós fomos justificados através de Yeshua HaMashiach, quando ele derrama o seu sangue, fazendo remissão, ou seja, nos habilitando e nos fazendo tornarmos filhos adotivos do Eterno de Israel. Para quê? Para viver na obediência. E essa obediência está relacionado naquilo que a gente pratica da palavra do Eterno através dos seus mandamentos, da nossa sagrada Torá. Então, para que você possa ter uma consciência espiritual e que o Eterno possa enxergar, ver essa consciência espiritual segundo a sua vontade, segundo o seu querer, segundo o que ele deseja, vai depender das nossas escolhas. Se vamos escolher corretamente, segundo a vontade e o querer do Eterno, se vamos tomar as decisões corretas, segundo a vontade e o querer do Eterno. E isso só acontece, querido, de fato e de verdade, na nossa vida, no nosso viver, se você permitir que o Ruach HaKodesh, o Espírito do Eterno, do bendito seja Ele, do Eterno de Israel, do Santo de Israel, entrar no seu coração e na sua mente. Porque essa consciência espiritual, ou essa espiritualidade, segundo a vontade, o querer do Eterno, ela só vai alcançar a sua vida, transformar a sua vida, mudar a sua vida, mudar a consciência espiritual sua, se você permitir a ouvir a voz do Eterno, assim como o nosso pai Abraão fez. Ele ouviu a voz do Eterno em todo o tempo da sua vida, em todo o viver da sua vida. O nosso pai Abraão ouvia e obedecia a voz do Eterno, de Hakadosh Baruch Hu, do bendito seja Ele. E é isso que o Eterno quer que aconteça, que você cresça, que você evolua, que essa consciência espiritual, essa espiritualidade na sua vida, ela venha a dar frutos, ela venha crescer, como de fato e de verdade ocorreu com o nosso pai Abraão, que servia com amor, que servia com alegria, com prazer, com satisfação
E é isso que a gente vê nesse capítulo 18, quando ele recebe esses 3 enviados, esses 3 representantes de Hakadosh Baruch do bendito seja ele. Amém, queridos? Emuná, então, que possamos seguir os passos e os exemplos do nosso pai Abraão e do nosso Salvador e Redentor Yeshua HaMashiach de Nazaré, que dentro do nosso lar, da nossa família, do nosso seio familiar e fora dele também, pelos parentes, pelos vizinhos, pelos colegas, pelos amigos, eles possam enxergar eu e você como um servo do Eterno, como um adorador do Eterno, que a nossa vida, o nosso viver, por aquilo que praticamos, das nossas condutas de vida, das nossas atitudes, dos nossos comportamentos, das nossas ações, possam revelar, mostrar para as pessoas que eu e você somos chamados pelo Eterno. O Eterno nos chamou. Temos uma vocação dada pelo Eterno, assim como o nosso pai Abraão teve. Eu e você também temos, querido. Emuná, Baruch Hashem, querido. Então, que você possa ter essa consciência espiritual de quem você é, de quem te chamou, da vocação que há na sua vida, do propósito, do chamado, do objetivo que Hakadosh Baruch, bendito seja ele, colocou na sua vida, mas que isso possa verdadeiramente as pessoas enxergar e ver que você é um amado do Eterno. Baruch Hashem, e é isso que ele espera de mim e de você. Nós vemos na vida de Abraão, o nosso pai Abraão, que ele passou por provações, mas ele venceu. E eu tenho certeza que você também vai vencer, meu irmão e minha irmã. Baruch Hashem, queridos. Então não quero me estender muito, né? E quero desejar um forte abraço a você e para toda a sua família. Quero desejar nesse próximo Shabat que se aproxima, seja um Shabat, um sábado de muita paz, de muita saúde, de muita prosperidade para você e toda a sua família. Amém? Emuná? Então, queridos, vou ficando por aqui. Desde já, Lehitraot. Até a próxima. Shalom!